Então vamos lá, boas-vindas para todas nós. Estamos só mulheres hoje, por hora até agora. Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Boas-vindas aí à semana do Poder Compartilhado, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Sanket, eu estou hoje como líder operacional do Círculo de Língua Portuguesa do Sociocracy for All. E, e aí, o Sociocracy for All é uma organização sem fins lucrativos, que tem o objetivo de democratizar aí ferramentas de autogestão, de sociocracia, né? Mas ferramentas de desenvolvimento organizacional para esse caminho mais equalitário, dinâmico e diverso também, eficaz. eh, e trazer esses recursos de forma acessível para mais pessoas, né? E também de forma acessível. Então, nesse contexto, a gente fica inventando moda, né, de coisas para fazer. A gente inventa de traduzir livro, aí a gente inventa de fazer seminários, webinários, então a gente dá curso, consultorias, tal. E também uma semana do poder compartilhado, onde vocês vão ouvir de diversos especialistas, profissionais do setor. É... O Miralho chegou. Como que é para o além das ferramentas, né? Porque um manual de instruções a gente tem no site, tem o livro, mas tem muitas coisas disponíveis no site que vocês podem baixar. Mas e aí, né? Como é que faz acontecer? Onde é que dá ruim? Então, para a gente conversar sobre isso, que a gente chamou várias pessoas ao longo dessa semana para conversar aqui com vocês, né? Então, hoje a gente está com a Liv Friso, maravilhosíssima, que é multitasking também, essas mulheres povos que vão fazendo várias coisas na vida. Então, começou como biologia e agora está trabalhando muito com culturas regenerativas, né? Então, eu vou deixar ela se apresentar bonitona, com um além do currículo também, né? O que o LinkedIn então sabe sobre você e tudo mais. Então, Ivê, quem é você? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, obrigada, Sanket, pela participação, pelo convite, né, para participar da Semana do Poder Compartilhado. Eu acho muito potente as ações que o Sofa promove e sou muito agradecida por vocês sempre puxar essas conversas e chamarem, né, essa oportunidade da gente poder colocar esse assunto em pauta e conversar e trocar. E por causa da Sankit, eu adoro trabalhar com a Sankit, gente. Quem não sabe, adoro trabalhar com Datise, com Sankit. Então, tudo que ela me chama, eu vou. Às vezes eu nem sei muito bem o que é, falo, vou, amiga, vou, adoro. Então, estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá, um pouquinho da minha trajetória tem a ver com. Eu comecei na biologia porque eu amava entender padrões, né? A natureza também, obviamente, mas assim, eu era muito instigada a entender esses padrões. E depois eu fui entendendo que uma coisa que me motivava também tinha a ver com transformação de cultura. E aí as coisas foram juntando, né? A gente vai caminhando e vai tropeçando aqui, aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim. Vocês sabem muito bem como é que é. Os currículos não são nada lineares, né? Eles são bem. E fui entendendo que trabalhar com desenvolvimento organizacional, inspirado na natureza, era o caminho que eu queria para promover as transformações que eu acreditava nos espaços possíveis, né? E a sociocracia entrou como uma viabilizadora dessas transformações. E aí, mais uma vez também, e assim, um dos motivos dessa conversa é que eu acho muito potente, eu acho que não dá para dissociar a transformação do indivíduo e do coletivo e da organização. Então, a sociocracia foi um meio de entender isso acontecendo e abarca de forma mais sistêmica, né? Essas transformações e materializar também coisas que eu acreditava. Então, eu fui indo para essa área de desenvolvimento organizacional, com foco de atuação em design organizacional. Então, como é que a gente entende esses padrões e altera para promover as transformações que a gente acredita ou deseja? Então, aí resgata a biologia lá, né, de entendimento dos padrões, e a biologia também resgata qual que é a inspiração, qual que é o sul ali, né, qual que é a direção que é, para mim, a natureza. Então, é, é mais ou menos isso, tá, gente? E aí a sociocracia entra como uma forma de gestão que materializa essa direção, tá? Então, foi aí que nos encontramos, né, Sanket?
Isso. E aí ela falou uma peça especial, né? É, que a gente fica inventando projeto para trabalhar junto, né? Que eu acho que é melhor, uma boa parte é poder trabalhar com gente que acredita no que a gente quer, tá? No que a gente acredita também. Então, enfim, no meio de tudo isso, tem todos vocês aqui. Então, vamos arranjar projeto para trabalhar junto também. Mas. É, a gente está aqui para falar de transformação pessoal, né? Das organizações e das pessoas. E aí a gente fala bastante sobre ferramentas, né? Teve alguns webinários falando sobre ferramentas. Mas e aí as pessoas, né? Pergunto, vamos começar essa conversa perguntando para você, Ive, como conduzir essa transformação, né? Pensando nas pessoas. Uhum. A gente falou um pouco desse tema porque a Sanket ouve uma pergunta muito frequente, né, Sanket? Toda vez que você fala que trabalha com sociocracia, o que que as pessoas te perguntam? Bom, às vezes me perguntam o que é a sociocracia, né? Primeiro. Essa é. Mas depois perguntam, mas e aí, como que acontece? Como que as pessoas se comportam? Como que elas, né? Como que é? Funciona mesmo? Como... E aí também, como me perguntam muito isso, a gente decidiu falar sobre esse tema. E aí, vou resgatar então um pouquinho sobre o processo que acontece e como isso vai reverberando, tá? Então, quando a gente chega para trabalhar com esse tipo de transformação, que geralmente é bem profunda, né? Não é só muda um pouquinho ali, muda um quadrinho de lugar, redescreve um negocinho ali, tá tudo bem. Eu acho que o primeiro ponto que eu observo das pessoas é como cada pessoa reage à mudança, ou quão aberta ela está, ou quão desejosa daquela transformação, ou quanto entendendo aquela transformação. Então, esse primeiro observação muito cuidadosa do território, do contexto, do sistema social, acho que é a primeira coisa que acontece. Uma das primeiras conversas que a gente tem, não sei você, Sankt, mas o quanto as lideranças estão alinhadas e Uhum. fortalecidas e acreditando nisso e querem essa direção. E aí, gente, às vezes vem assim, eu sou muito, meu sócio não. E daí já sei que tem um trabalho prévio de olhar para essas lideranças, falar com ela, alinhar, elas comunicarem a equipe, como elas vão comunicar a equipe. Então, assim, não sei se vocês têm intenção de trabalhar com implementação de sociocracia, ou eu gostaria até de entender um pouquinho melhor, se vocês puderem pôr no chat, o que que motivou vocês a estarem aqui, porque daí eu também ajusto um pouco o meu Boa. discurso, mas você vai entendendo aonde você começa, onde exatamente é o ponto zero, depois dessa observação de aonde você vai atuar, e desse sistema social, tá? Então, às vezes tem conversas com as lideranças, alinhamento, às vezes tem comunicação da equipe, às vezes está todo mundo comprado, está todo mundo na mesma direção, está todo mundo alinhado, que não, é o cenário perfeito. Vamos direto para começar a implementar. Então, tem eu acho, essa observação. E para mim, né, que tem Uhum. muito essa inspiração nas culturas regenerativas, na natureza, observação é o fator-chave que vai guiar tudo aqui. Então, primeiro tem essa questão da observação, e aí, entendendo como as pessoas reagem à mudança, você vai lidar também com as equipes de forma diferente, sabe? E também a gente percebe assim, não sei você, Sanket, mas eu percebo que tem muita, não é assimetria, né? Total. De formas de pensar ali dentro da mesma organização. Por exemplo, geralmente a área de vendas é bem mais dura e bem mais tradicional e com crenças do Competitiva. paradigma Uhum. aristocrático que a gente chama, né? E do nível de mentalidade ali laranja, se for resgatar a teoria integral. Agora, o pessoal de RH já é um pouco mais, às vezes pode ser um pouco mais verde, entendeu? Então, também como que você vai trabalhar com cada grupo e às vezes pensar nessa diferenciação, assim, com as lideranças dos círculos, eu vou trabalhar num outro espaço ou de uma outra forma. Ou em cada círculo de cada área, eu também vou trabalhar de uma forma diferente, com uma linguagem um pouco mais acessível. Não sei como é que você vê isso, Sangat. É, é isso. Existe é difícil que todo mundo esteja, a gente consiga fazer um processo de mudança, tipo, do começo, meio e fim, assim, todo mundo vai indo, né? Então, geralmente tem que ir. Há times, há pessoas que no RH que vão apresentar resistência, há pessoas que nas vendas
podem gostar muito, né? Então é comum também tentar criar um GT aí, um grupo, uma força-tarefa, né? Mas com as pessoas que já compraram o projeto e aí a gente ir, trabalhando ali dentro do que é possível, né? Então, de criar novos experimentos e criar e propiciar situações onde a gente consiga ir colocando mais e mais padrões, né? E tem uma pegadinha aí que eu acho que eu vivi isso mais do que Ive, né? Mas às vezes a gente fala, ai, sobre a liderança estar a bordo, né? Eu já vi muitos líderes que queriam que a sociocracia funcionasse para aprovar o que eles punham na agenda, né? Então, existe também um poder oculto aí que vai estar sempre atuando e que a gente precisa também observar, né? Então, de novo, e é o que a Ivy falou, observar, 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 né? Às vezes o líder chega até mim e fala, não, o problema é o meu chefe, é o meu parceiro. Será que é mesmo que o problema é o sócio, né? Então, às vezes, eu também eu olho com um certo escepticismo, sabe? Então, tá bom, eu vou observar, inclusive, por que que você está me falando isso. E só para investigar mesmo, né? O que que a gente pede de investigar? Então, sim, certíssimo aí, para observar, observar, observar. E tem um fenômeno que acontece também, que é o fenômeno da fractal, da implementação, que é assim, ó. Uhum, Acho que um dos primeiros passos depois que está todo mundo entendendo o que vai acontecer, aberto a essa transformação, é a construção de sentido comum. Então tá. Então, do que a gente está falando? Vamos criar até assim um vocabulário comum, uma linguagem, vamos construir sentido a partir né, da perspectiva de cada um, esse primeiro momento de entrar em contato com e criar uma certa unicidade. E aí, cada pessoa vai entender uma profundidade, vai chegar numa profundidade baseado nas crenças que eu tenho, ou no que eu já tive uhum, contato, ou no que eu já vivenciei, nas minhas lentes, né? E aí, Sankt, o que eu percebo, que eu acho que eu tô percebendo do que você está falando também, é que tem uma primeira percepção, aí a gente vai para a vai. prática, aí essa prática altera essa percepção, e aí é interessante, eu tenho feito nas minhas consultorias, de um segundo momento teórico de Uhum, revisão de construção de sentido comum. Porque daí, como a pessoa já entrou em contato na prática, ela percebe, tá, isso aqui que eu nem que tinha passado batido da primeira vez, agora que eu já vivi, uhum. faz sentido. Então é quase que um fractal assim que vai. É Mexendo nas muito. profundezas. Porque é isso, né? É, Mexe com zona de conforto, com crenças das pessoas. Então, no primeiro momento também elas não podem ter uma resistência, aí entende, tá bom, vou dar uma carta aí de confiança, e aí a gente vai mexendo um pouquinho mais. aí eu tenho, nesse processo de implementação, eu tenho percebido um movimento de Lemniscata, assim, que é aquele infinito, que é, a gente vai para teoria e vai para a prática, e volta para teoria em outro lugar, daí volta para a prática em outro lugar, aí vai, que daí Uhum, vai fazendo um fractal. E também do coletivo e do individual. Tipo, a gente muda a estrutura, aí convida o indivíduo para uma transformação pessoal. Aí ele pode vir ou não, porque afinal de contas, a gente só sensibiliza as pessoas, elas que decidem se elas vão se conscientizar ou transformar alguma coisa ou transformar a sua visão, certo? A gente só tem o uhum. poder de sensibilizar. Então, eu tenho esse convite para transformação individual, aí cada um. Aí tem gente que embarca, tem gente que não embarca, tem gente que embarca, né, e tem velocidades diferentes, só que daí isso reverbera no coletivo de novo. Uhum, E aí isso reverbera no indivíduo de novo. uhum. Então tem também essa dança entre o coletivo e o indivíduo e essas. E eu acho que é saudável isso, gente. Eu não tô falando isso como uma forma de crítica, não. Tipo, todo mundo É, deveria é ir como a na mesma humanidade, direção, na ser mesma humano velocidade. reage, sabe? A gente tá. Isso não existe, isso é totalmente anti tudo que a gente acredita. Mas é só entender que esse é o fenômeno que a gente tem observado e como é que a gente vai lidar, ou como é que a gente vai. E é, sabe, tem uma coisa assim que é sobre entender mesmo o que que é, o que que a gente está falando
da mesma língua, né? A gente lançou logo no começo um glossário de sociocracia, né? Que é o que que eu estou falando quando eu estou falando sobre tomar decisão por consentimento, sobre autorresponsabilização, né? Porque muitas pessoas têm, enfim, a gente vai entender o que a gente tem ali aptidão para entender no momento. E algumas coisas uma pessoa vai entender que foi delegado, que está na responsabilidade dela, que ela vai cuidar com um projeto, vai administrar essa mesma situação, uma outra pessoa vai entender que foi largado na minha mão, que eu estou sem orientação, que eu estou que eu posso fazer o que eu quero, né? E posso fazer o que eu quero quando eu quero, né? Então, tem muita gente que ouve a sociocracia e vai para pensa comunismo, né? Né? Até esqueci, socialismo, né? Tem gente que já vai para anarquia, que também é um outro sistema, e pode jurar que sociocracia é anárquico. Eu falo, calma, gente. Não é tanto assim, né? Tem gente que vai achar que casa maravilhosamente com o Agile, né? E eu também, se você quiser construir um ambiente Agile, se você quiser construir um ambiente anárquico, a gente tem ferramentas, né? Mas não é sobre isso. Então, o que de fato é papel? Então, é, esse entendimento de saber se está todo mundo na mesma página precisa ser caprichado. E, de novo, às vezes você acha que você entendeu, aí quando você praticou, você vai perceber que não, você não entendeu nada, né? Então, é ter que ir um pouquinho mais profundo, né? Então, é muito depara, e é muito depara também com o que está no nosso padrão de senso comum de trabalho nas organizações, que foi colocado lá na escola, lá, senta e olha para frente, sabe? Então, tudo tem que ser pensado. né? E eu observo esse padrão até na gente que está implementando, né, Sanket? Muito. Parece que você nunca para de aprender sociocracia. Nunca, Também, nunca, você nunca sente assim, ah, não, agora eu já sei o suficiente, não tem mais nada que eu possa aprender. Eu nunca senti isso em, sei lá, 8 anos. também não. Boa. Bom, acho que uma coisa que eu queria declarar para vocês, que a gente não declarou no começo, né, Sanket, é que a gente pretende falar um pouquinho e depois abrir para vocês tanto trazerem perguntas quanto Comentário. relatos, né, comentários, que a gente poder trocar um pouco e compartilhar, Uhum. né? Olha, é isso que eu queria falar nesse primeiro bloco. Se você quiser passar, Sanket, tá na sua mão Eu agora. queria comentar também, já que a gente está falando sobre como entrar o começo, né, de um trabalho sociocrático, de uma implementação e tal. É importante também entender as pessoas, né? A transformação pessoal, ela vai vir a partir de autoconhecimento também, né? Ive falou, a gente sensibiliza, mas e aí a transformação ela vai vir se a pessoa tiver com vontade de fazer. E como que é essa vontade, né? Se estiver convencido a fazer. Isso vai depender muito, de novo, dos valores que a pessoa tem, entende, que ela precisa ali num sistema, né? É, da característica dela, pessoal, tal, e também do que ela tem ali de ponto forte, ponto fraco, mas enfim, personalidade mesmo, né? Então, será que isso dá match com o ambiente sociocrático? Porque sim, a gente está falando de um pensamento mais crítico em algumas coisas. Então, às vezes é fácil também você receber uma orientação e seguir, né? Você vai se preocupar com a execução. A gente está colocando uma camada assim de complexidade, né? Que vai fazer sentido para a pessoa se tem ali, que ela vai curtir, experimentar se aquilo faz sentido para ela, né? E aí o sentido está onde? Está nos valores, está nos princípios, né? Então precisa ter um autoconhecimento para saber, tipo, até se eu posso, se eu não posso aceitar tal responsabilidade, né? Preciso saber de fazer minha gestão de tempo, eu preciso saber o que que eu sei fazer bem, o que que eu não sei fazer tão bem, né? Porque quem aqui não já teve num time onde, eu posso, com aquela pessoa que pode fazer tudo, né? Que topa fazer tudo. Não, eu sei fazer. Só que a gente está falando também, a gente precisa de ter habilidades específicas, técnicas específicas para
executar algumas funções, né? Tem muitos coletivos que você se coloca, não, vou fazer porque eu gosto, porque eu tenho interesse, né? Mas aí a tarefa sai mais ou menos, e quem perde é o todo, né? E você precisa ter maturidade para dizer não. Você precisa ter maturidade para dizer não para o outro, né? Precisa ter comunicação não violenta também, né? Mas de dizer, olha, entenda que nessa função que a gente precisa alcançar tal lugar, né? Como que você fala de métricas, indicadores, né? Sem falar de metas e sem entrar numa conversa animalesca quase. Mas você precisa falar, né? Todo mundo, não é porque a gente está falando de um ambiente sociocrático que não tem um lugar a cumprir, que precisa ser feito né? E alcançando, precisa ser feito com constância, bem feito, né? Então, aí autoconhecimento e um sentido de propósito são muito importantes também para esse começo, para acompanhar essa transformação pessoal, né? E se não consegue, faz mentoria com a gente. Não, brincadeira, estou aqui vendendo o nosso jabá, mas faz parte, sim, você procurar escutar de vivências de pessoas que têm mais experiência, né? Mentoria, diferente do coaching, é isso. É simplesmente você escutar conselhos, escutar, aprender a partir da experiência de quem tem mais bagagem para compartilhar, né? Então, na dúvida, você pede aí um acompanhamento. Você puxou um ponto que também é bem importante, que eu acho que a gente pode ressaltar aqui, que é o da autorresponsabilidade, que geralmente é um dos pilares, né, da sociocracia e geralmente é um exercício e um desafio para o desenvolvimento individual das pessoas que fazem parte do sistema social que está nessa transformação. E eu atribuo isso ao sistema educacional que a gente tem, que nos molda muito para heteronomia e não para autonomia. Então, quando nos é dada autonomia, e junto, né, vem a autorresponsabilidade, eu, quando comecei a trabalhar em sistemas sociocráticos, tive muita dificuldade de entender e de pegar essa autonomia e essa autorresponsabilidade, por mais que eu quisesse muito. Eu queria muito, mas eu tive assim, mas como é que isso se dá? Até onde eu posso ir? E jura que eu vou poder trazer uma tensão, mas essa palavra, tensão, eu vou chegar numa reunião e falar, então, chefe, eu tenho uma tensão. E aí, o que que você vai fazer? Então, eu vejo também muita resistência, muita dificuldade com o exercício da autorresponsabilidade e muito medo dessas palavras tensão e objeção. Então, e até quando a gente vai Quero implementar, né, a pessoa fala, causar, mas mas termina, é, Ive. é verdade, daqui a pouco você causa. Eu Eu vou já causar. sei eu até conheço, já sei o que você vai trazer, mas vamos lá. Essa tensão, o pessoal fala, não dá pra gente mudar o nome? É legal esse conceito, achei divertido, achei assim, legal. Mas não dá pra gente mudar o nome, sabe? E aí, honrar esse nome tem a ver com começar a lidar com o desconforto e com a autorresponsabilidade, entendeu? Então, eu já mudei de nome, já não deu certo. Eu já mantive o nome, eu falei, é uma postura, é um exercício, vamos manter o nome para se lembrar disso. Já tentei várias técnicas, tá, gente? Mas só para vocês saberem que isso é uma questão que acontece. E a outra é da objeção. Eu não sei você, acho que a Isabela falou que já está vivenciando, né? Já está implementando. Então, quem mais aqui já tiver experiências, olha essa imagem que geralmente acontece. Você está numa tomada de decisão por consentimento. E aí a objeção vem, mas não vem com o nome de objeção. Ela vem assim. Então, mas sabe o que que é? É que eu acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí sobra para o facilitador, para a facilitadora ter que decifrar, entender que na verdade aquilo não é uma consideração, é uma objeção. Isso requer muita habilidade do facilitador, né? O facilitadora pode ser que você não trate bem, não cuide bem da situação, porque não foi declarado que é uma objeção, e às vezes pode ser que nem a pessoa tenha entendido que é uma objeção, por medo de colocar objeção. E aí, gente, o que eu tenho feito muito é leitura corporal. Porque a objeção a gente sente no corpo. Não sei como, Isabela, não sei como que você tem essa experiência. E, assim, às vezes é aquele ai, tipo, não passa, isso não passa aqui, ou não passa, sabe assim? Então, eu tenho ficado cada vez mais atenta a como facilitadora lidar com a dificuldade que as pessoas têm Uhum. eh, de exercício da autorresponsabilidade mesmo, e de como que isso se materializa dessas diferentes formas. Eu dei dois exemplos para vocês, que é atenção e objeção, mas tem vários outros.
Mas vamos lá, Sanket. É, Tensão na mesa, que eu já sei. Atenção, não. Não, antes disso, eu queria comentar que eu tenho vivenciado um pouco mais de grupos que também não trazem atenção, a objeção no formato, então, só que fica muito tempo nessa fala que cheia de questões e aí você pergunta assim, mas você quer colocar uma atenção? E aí a pessoa não coloca. E o grupo fica assim. E aí você, como facilitador, também está entendendo, está tentando puxar. E, e aí? Não, mas pode seguir. Isso é só um comentário, né? Então você já viu que o grupo está um pouquinho. Tem coisa ali, mas a pessoa, ao mesmo tempo, se você dá o palco, não, eu consigo, né? Não, tá tudo bem, a gente segue assim mesmo, eu não quero ser. Que de fato, né? Tem tudo a ver com a autorresponsabilidade. Então, a pessoa não tá se colocando os dois pés na responsabilidade do bem-estar do círculo, né? Mas aí eu já sou mais porreta a dizer, eu acho que tem uma coisinha ali atrás, né? Que a pessoa precisa trabalhar, então, ser escutado, que, que não é um medo da situação. Tudo bem, pode ser ter um medo, mas é uma outra forma ali de manipular o jogo, né? A gente estuda poder, né? É sobre dinâmicas de poder, então eu vejo isso muito acontecendo também, né? É, e aí, sobre o medo da tensão, eu tenho uma tensão com a palavra atenção, que a gente estava dando risada, assim, né? Então, quando a gente está falando um pouquinho, a sociocracia tem alguns sabores, né? Que a gente brinca, né? Então, a gente está falando que tem um pessoal que tem sociocracia clássica, outra sociocracia 3.0, mas enfim, é autogestão, né? Então, é até uma pegadinha eu dizer para você como você tem que se autogestionar. E aí, aqui ao longo dessa semana, a gente já viu um pessoal apresentando a sambacracia, né? Eu já vi a pandacracia da WWF, então, tudo bem, a gente pode customizar. E essa tem o conceito de navegar sobre tensões criativas, é uma das coisas que foi adicionada por alguns grupos, né? Entendendo, tensões criativas são aquela força motriz que traz movimento, né? Então, se a gente parte desse lugar de organizações como sistemas vivos, faz todo sentido, né? De você estar ali buscando a diferença onde eu quero, o que eu vejo com o que eu quero e trazer isso, né? É, mas na prática, a pessoa no dia a dia ela vai trazer uma atenção em algo que de fato ela está tensa. Não algo que ela vê como possibilidade. É difícil no dia a dia você, né? Em alguns grupos tem mais dificuldade de navegar isso a partir mesmo desse lugar de tensão criativa. E eles vão trazer só reclamações, né? E aí a gente sabe como é a problemática das reuniões nas organizações, né? Então, de novo, a gente está falando de maturidade e acho que tem sistemas de pessoas que estão menos abertas, né? Então, eu não tenho problema de trabalhar com ela, mas eu observo, né? Você está aqui para observar. Então, eu vou observar também qual é o nível de maturidade para colocar isso. Será que a gente consegue mesmo navegar sob tensão? Ou será que eu uso muito necessidades, né? Porque a escola que eu vim, ela tem muito, ela vai de mãos dadas com a CNV, né? Então, aí a gente fala nesse lugar, né, de necessidade, né? E explora mesmo a lista de necessidades humanas universais, né? E começa a trabalhar, a conversar a partir disso, porque aí eu acho que eu coloco um pano de fundo é, mais passível de conexão do que quando a gente está falando sobre navegando sobre tensões, né? Então, aqui é um pouquinho da nossa provocação, né? Fica aí a minha provocação. Mas que no fundo eu acho que se convergem, porque a forma, por exemplo, Sim. como eu explico tensão, tem muito a ver com comunicação não violenta, né? Uhum, Tipo, olha, o contexto, agora você coloca a necessidade, qual que é a necessidade que não está sendo atendida, uhum. e depois qual que é a proposta. Então, eu acho que, no fim, são sabores mesmo para mim, sabe? Assim,
Essa é Gente, boa. só para você saber, só para contextualizar, a Sanket pratica mais a sociocracia clássica e eu sou mais a sociocracia 3.0 e da O2, das organizações orgânicas. A gente, né, tem sabores diferentes, né, Sanket? É, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E É, aí, outro ponto que eu queria trazer é com relação a... Você quer trazer alguma coisa, Sanket? Não sei se eu não, não, te atrapalhei. era isso. É com relação a essa... que a gente chegou a comentar, né, das pessoas e do indivíduo e do coletivo, de como uma coisa influencia a outra. Tem um esquemazinho que eu queria apresentar para vocês, porque eu acho que esse é o ponto chave, assim, dessa conversa. De como que as duas coisas meio que andam juntos e a gente tem que olhar para as duas coisas. Tanto que alguns trabalhos que eu fiz, era assim, a gente era uma equipe, e aí eu olhava para a estrutura e outras duas pessoas olhavam para a transformação individual, por exemplo, entendeu? Até para, ó, vamos ter certeza que esses dois pontos vão ser olhados e cuidados. Então, eu queria trazer só um pouquinho mais de profundidade para esse aspecto para a gente conversar aqui. Vou só compartilhar a tela rapidinho. Vamos lá. Tem uma apresentaçãozinha aqui que eu queria trazer. Espera só um minuto. Que fala um pouquinho dessa. Vou mudar a tela rapidinho. Eu falei para vocês o design organizacional, mas acabei não entrando muito, né? Então eu vou trazer só resgatar e a gente vai. Então, o design organizacional parte da premissa de que a criação e adaptação das estruturas de governança e de gestão, elas influenciam e propiciona que a gente possa, que a cultura que a gente deseja seja manifestada. Então, a ideia é, a gente muda, implementa padrões, muda a estrutura, e aí isso vai transformar a cultura. E aí, só resgatando um pouquinho o iceberg da cultura, né? Que aqui tá com uma pitada de Peter Senge e de Dornella Meadows, ele já tá evoluído, assim, só para resgatar. A gente entende que a cultura se manifesta a partir de modelos mentais que decidem a respeito de acordos, estruturas, rituais combinados, que criam certas dinâmicas de convivência e padrões no sistema social, e a gente observa alguns eventos a partir disso, né? Que é a parte mais superficial. E aí, se a gente colocar todos esses elementos dentro de uma dinâmica que um sistema social promove, então a gente tem modelos mentais que influenciam a criação de estruturas, que estimulam alguns padrões, que reforçam alguns eventos e por aí vai. Então, assim, a ideia é, eu coloquei ali numa descrição linear, mas não é linear, é sistêmico e se retroalimenta, né? O pressuposto atrás do design org tem a ver com mudar modelo mental é muito difícil, gente. A gente mal conhece o nosso modelo mental e aí veio o que a Sanket falou, de autoconhecimento, de entender os seus valores, de entender o que você acredita, o que você não acredita. Acho que a gente passa a vida se entendendo, se conhecendo, né? Uhum. Então, assim, um consultor achar que tem a pretensão de vou mudar modelo mentais de pessoas, eu acho que vai para a linha meio coach, assim, né? Isso não é muito a linha que a gente trabalha. Ou não sei, ou sei lá, são processos profundos, todo mundo tem que ter disposição, cada um usa uma ferramenta diferente, né? É uma Mas outra tem questão, tudo também do terapia. autoconhecimento, você se conhece, não é que você vai conseguir se mudar, né? É para você conhecer como você vai reagir a determinadas situações. É, exatamente. Aí eu nem entro muito nesse âmbito, que nem é minha expertise. Os eventos são muito superficiais, né? Tem viés, tipo de consultoria em desenvolvimento organizacional que mexe na camada eventos. Por exemplo, elencar o funcionário do mês. É um Ah, evento que, preguiça. assim, quase incentiva, é um comportamento de incentivo de algo, né? Que, que a gente já não vai muito nessa linha porque a gente não quer uma padronização, a gente não quer que todo mundo siga uma regra, a gente quer autonomia, a gente quer autorresponsabilidade, a gente quer um pouco, não é muito nossa linha de atuação. Então, modelo mental muito profundo, evento muito raso. Aonde a gente consegue mexer? Padrão e estrutura. Então, a ideia aqui é mudar a estrutura para que ela influencie padrões e os padrões se transformando, as estruturas também se mudam, os modelos mentais se mudam e os eventos mudam, entendeu? Então, eu acabo influenciando tudo, todo o resto. Só que aí, mais uma vez, cada um na sua velocidade, cada um da sua forma e cada um aceitando ou não esse convite.
E aí, o que eu percebo da sociocracia, quando a gente começa a implementação, é que primeiro tem esse lugar de confiar que é um caminho possível. Depois, se abrir para essa transformação. Depois, entender exatamente do que a gente está falando, que é essa construção de sentido que a gente falou. Depois, ir se transformando a partir da estrutura que se transforma lá fora. E depois vem um lugar mais protagonista de autorresponsabilidade e então eu vou influenciar essa mudança de estrutura também, porque a sociocracia abre espaço para isso, para essa cocriação, né? Se os acordos estão regendo essa música e eu posso influenciar os acordos, então eu também sou parte dessa dinâmica. E aí, quando as pessoas entram nesse lugar, aí que eu acho que a gente chega num lugar de muita potência, de todo mundo conseguir cocriar mesmo, assim, e colocar as necessidades, pedir o que precisa, influenciar a estrutura. Então era mais esse lugar, e aí, né, a Lemniscata que eu falei para vocês, tal, que eu queria chegar aqui, nesse segundo momento. Sankt, sabe o que eu estava pensando? De abrir um pouco já. O que que você acha? Para Pessoal, trazer suas você, se vocês puderem experiências e trazer percepções e dúvidas. o comentário e tal. Pode abrir o microfone, gente, trazer, olha, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido nenhum. Você falou, entendeu? Groselha. Vai, Aurélio, eu sei que você quer falar, eu te conheço. Uma semana junto aqui. A gente, eu estou tentando aprender, porque às vezes é o processo de escuta, né? O processo de escuta eu trabalho aí no âmbito da minha própria mudança estrutural, os meus próprios padrões, porque eu gostaria de instigar aí o lado da biologia pelo seguinte: eu descobri as minhas mudanças, realmente essa questão do modelo biológico como está mais perto do modelo mental das organizações, que não seria bem o modelo mental da organização, seria o modelo coletivo, né? Algo acordado. E aí tem um exercício que a gente precisa fazer para isso. E aí eu queria explorar o seguinte: nós estamos falando de transformações pessoais. Então, por exemplo, eu olho esse desenho dos elementos abstraídos aí, né? Evento, estrutura e modelo mental, etc. E aí padrões, eu gosto da ideia de padrão, simetria. E fico me provocando como pessoa. Porque esse modelo de como eu me vejo como ser foi formado por uma escola, eu tenho já 68, então, caso à parte, inclusive, tem ciclos, né? E aí eu escuto as pessoas que tiveram convivência, eu contato, por exemplo, com uma sociocracia mais próxima, ela tem um desenho diferente de si, mas também tem coisas semelhantes. Então, você entra numa organização para lidar com pessoas que estão dentro de designs, às vezes, históricos. Então, eu acho que ficaria legal a gente ter uma ideia, não sei se eu fui confuso, né? Eu tenho um design pessoal e eu tenho um design organizacional. Não estou querendo ir para o lado lá do coaching, né? Eu estou fora dessa coisa aí, porque a vivência me fez ver isso antes, inclusive. Mas como é que você trabalha que alguém que é parte de um grupo que é parte de outros grupos, como é que seria um pouquinho esse desenho? Eu sei que tem os círculos, né? Mas aqui a gente estaria, pela transformação pessoal, a gente estaria falando um pouco mais de cada um. É somente dizer para a pessoa procurar, entre aspas, de novo, terapia, ou só uma reflexão? Porque como o design pode ajudar um pouco nessa visão, talvez. Quer trazer essa? O que quer que eu traga? Eu não sei se eu entendi bem, porque para mim estava falhando bastante, que meu computador ele é baixo aqui, mas era um pouco sobre entender como é que dá um match ali da pessoa dentro do universo dela, né? E a organização. Uhum, tá. Pode ser. A palavra que me veio foi interdependência, que eu acho que uma inspiração, tanto das culturas regenerativas, da biomimética, de como acontece na natureza,
é muito esse lugar de cada unidade, né, indivíduo vivendo a sua potência, e isso gerando saúde e energia para ela mesma e ao ponto de transbordar para o sistema. E aí, como que essas potências se entrelaçam, né? De forma interdependente. E daí, para mim, premissa básica realmente que a implementação da sociocracia seja um convite para o autoconhecimento, a Sanket já falou isso, né? De, tipo, entender não só quem eu sou, mas qual que é a minha potência, aonde eu quero estar, aonde que gera energia que me alimenta, que me deixa bem e que extrapola para o sistema. Esse é uma linha da Carol Sanford, sabe? Que fala bastante de negócios regenerativos. A Carol Sanford fala muito de que esse é um dos grandes impulsionadores de culturas regenerativas, esse reconhecimento da potência e como que a gente faz um design work, um Uhum, design do trabalho para essa interdependência. E uhum, aí, para mim, a sociocracia é o sistema que mais promove isso, porque tem a conversa sobre os acordos. Os papéis são acordos, no final das contas, né? uhum, E eles são mutáveis. Então, tem um lugar em que você entra e você pode experimentar e ir transformando, e ir se conhecendo, e você vai alterando o papel que você faz ali dentro, me possibilita esse ajuste, uhum, que acho que foi muito bem pontuado por você, assim, que é necessário mesmo. E aí, quando a gente parte nessa operação baseada muito na necessidade, a gente vai entendendo e vai propondo artefatos que a gente chama, né? Olha, a gente não está se alinhando. Vamos fazer uma reunião de alinhamento de interdependência, entender os papéis, o que está uhum, descoberto, o que está sobreposto. Então, a gente consegue ir promovendo os artefatos para atender nossa necessidade, entendeu? uhum. Isso me deixa muito confiante, essa adaptabilidade, que para mim é uma das maiores características de um sistema vivo, entendeu? Então, ter sistemas operacionais que permitem essa adaptabilidade me faz ter confiança, sabe, na sociocracia. E acho que o que eu posso comentar também é que esse trabalho de valores, enfim, essa criação de interdependência, ela está cada vez mais comum, né? Mais comum em organizações por aí. Tipo, está mais normal você falar sobre o propósito e utilizar testes de propósito, de valores, tal, para entender, para definir carreira e tal, definir os lugares que a gente vai ocupar. E se não vai mais, vai deixar de ocupar, né, na organização. Então, eu já vi também gente que depois de alguns anos, de 2 anos ali de estudo, de onde vai, dentro da organização, que a organização financiava uma parte do RH para fazer estudo, trabalho de valores, depois pagou um coaching de LinkedIn, assim, tipo, ok, agora vamos, né, trabalhar o seu desligamento. E foi maravilhoso, porque não fazia sentido, né? Mas aí eu acho que eu tenho que. A gente começou falando de autoconhecimento, eu peso muito para isso, né? Então, para quem me conhece, já, a Isabela já ouviu essa história aí, já sabe. A pessoa foi para a Índia, ficou 5 anos lá, né? Banho no gigante e tudo mais. Então, isso é muito normal, né? Aqui, a tigelinha, no centro tibetano. Só que aí eu posso ter pesado aqui no lugar de falar, tá, a gente vai se autoconhecer, mas entender também que nós somos seres sociais, né? E aí eu vou para um lugar mais de sociologia das organizações, de falar que o que a gente entende como valor, nossas crenças, elas estão ali dentro do sistema, elas bebem muito do lugar onde a gente habita, né? E hoje a gente está numa sociedade de organizações. Antes de uma sociedade de pessoas, a gente está. É organização para todo lado, então, onde a gente nasce, né? O hospital que a gente está vai fazer exame do pezinho, não vai fazer, o que que vai ter de exame ali? É uma decisão política, né? Vai ser vacinado ou não vai ser vacinado? É uma decisão do Estado, do lugar onde você está habitando, né? Então, isso tudo influencia em nós como pessoas, né? E aí vem o fato de que, tipo, então, os nossos valores, nossas crenças, elas vêm da nossa família, elas vêm também do estado onde você nasceu, elas vêm da cidade onde você está, elas vêm da igreja onde a sua família decidiu que você iria, né? Porque a gente, depois de um tempo, a gente consegue decidir, escolher, mas a sua família é que
no primeiro momento, que vai escolher a sua religião, né? É, então, tudo isso são questões organizacionais que estão ali influenciando a nossa vida, né? É, então, enfim, acho que eu não queria sair sem dizer isso, né? E tudo isso vai influenciar nesse match, né? E aí o que acontece também, que vale a pena dizer, a gente passa cerca de um terço de nossas vidas trabalhando dentro da organização, né? Das empresas. Isso molda nosso caráter, né? Isso é um trabalho lá da Jennifer Moss, né? Ela escreveu lá Felicidade no Trabalho, né? Então, pô, se a gente vai passar, querendo ou não, a gente está falando de uma CLT, alguém que fica 40 horas por semana, 44 horas por semana, trabalhando, você fica 90 mil horas ao longo da vida, né? Tem essa conta. Isso é mais tempo que você passa com seus filhos, isso é mais tempo que você passa com seus pais, né? Isso é mais tempo que você passa com seus amigos. Isso influencia, não tem como isso não moldar o seu caráter, né? E aí, como que você vai viver? A escolha vamos viver de um lugar onde que é salubre, né? Que tem escuta, que tem conexão, que você pode ter tem autenticidade, né? Integralidade. Então, é sobre isso que é importante, tipo, tá, qual que é essa transformação pessoal que vem, né? Se você não, se você tá, que tipo de pessoa você vai estar? Se você está numa organização onde uma das coisas é a competitividade, né? Um dos valores é a competitividade, um dos valores não, aqui você não tem sentimentos, sentimentos você vai ser da porta para fora, assim, aqui você é outra personalidade, essa possível dissociação é, do caráter, da personalidade. Então, isso também não, né, que isso tudo influencia. Imagina, quem aqui nunca teve aquele pai que mudou de trabalho, foi transferido, né, pai ou mãe, e você teve que mudar junto, né? Ou um namorado ou namorada que teve que ser transferido, acabou o namoro, né? Então, é, onde a gente está, esse lugar onde a gente trabalha, influencia muito as nossas vivências individuais, influencia todo aquele iceberg ali. Então, é sobre como que a gente vai fazer essa transformação. Bom, se a gente não olhar para isso, a gente vai ser empurrado, a gente não vai mudar, a gente vai ser mudado e aí dói, né? Bom, não, eu não vou, não é muito sobre eu falar, tem muito mais coisa sobre começa que vocês viram que eu desembestei, mas eu quero escutar também, né? A Eliana tá com a mãozinha levantada. Obrigada, Sankt. Uhum. Primeiro dizer, né, que delícia de papo, né? A gente adora essa conversa, porque é muito complexo mesmo, né? Então, gostei também desse modelo que você trouxe, Ivi, né, que deixa bem claro, assim, né, o quanto isso tudo é complexo, né? Que eu penso assim, é sempre sobre os indivíduos e o ambiente onde os indivíduos estão, né? Então, é o indivíduo e o contexto, né? Então, é mais de um ambiente, inclusive, né? Então, isso torna tudo muito complexo, né? Então, o indivíduo afeta o ambiente e vice-versa, né? Uhum. Então, quando eu penso nisso, quando eu penso numa transformação efetiva, eu acho que a gente tem que considerar esses elementos, né, tanto do indivíduo quanto do contexto, né? Então, ainda mais que as organizações, as estruturas, os rituais, né, tudo isso é feito por pessoas, né, por indivíduos. Então, na minha cabeça não tem como dissociar, na verdade, né? Mas assim, isso traz um monte de dúvida, né? Tipo, por onde começar, né? Porque é uma transformação gigante, super complexa, como a gente está falando, né? Então, como que a gente aborda isso, né? Essa é a minha grande dúvida, né? Mas eu acredito que tem que lidar, né, de todas aquelas bolinhas que você trouxe no esquema, né? Então, rituais, né, a mentalidade dos indivíduos, estrutura, tudo tem que estar abordado para funcionar efetivamente, né? Quando você fala que é complexo, né? É difícil mudar a mentalidade, é mesmo, né? Concordo totalmente. Porque mentalidade tem a ver com as experiências que a gente teve, com os valores que a gente tem, né? Que foram criados ao longo de toda a nossa vida
isso que a Sank te trouxe, né? É experiência desde o primeiro dia que você nasceu até hoje que constrói isso, né? Então não é fácil mudar, é, mas dá para mudar, né? É claro que tem uma boa parte que é o indivíduo que tem que decidir se ele quer ou não, né? Se ele está aberto a isso ou não. Mas tem várias coisas que podem ser feitas para melhorar isso, porque senão fica mais difícil ainda a transformação, né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que eu imagino que tem que ter as duas frentes de trabalho, né? Trabalhar os indivíduos e trabalhar o contexto, o ambiente, né? A estrutura, como a gente está falando, né? Então, primeiro dizer isso, né? E segundo, fazer justamente uma pergunta, né, para vocês, né? Considerando essa complexidade toda, né? Que vocês veem, né? Como que se aborda isso? Por onde começar, né? Queria ouvir um pouquinho mais sobre essa implementação, né, da complexidade toda. E para ver o que a gente ia falar sobre, de haver perguntas sobre implementação. Uhum. E eu acho que a gente até acabou começando o papo já trazendo um pouquinho, né? Que essa parte Uhum. de Legal. observar, entender o quão aberto o grupo tá, o quanto as lideranças entenderam, o quanto elas estão também achando que é um bom caminho para si, confiantes e abertas. E aí, uma coisa que eu não falei sobre a liderança, que eu acho que é importante falar, é que também tem o que a liderança acha que é sociocracia e o que é de fato, sabe? Uhum. Então, também começar a vivenciar para entender realmente se aquilo que ela estava. Querendo ou não, quando a gente não conhece algo muito profundamente, a gente tem uma fantasia daquilo, né? E aí a gente tem que Uhum. fazer se depara. Que é aquilo, o líder É, querendo que a sociocracia funcione para ele, né? Então, será que é isso para mesmo que que todo mundo é? seja igual a mim, né? Se transforme É. num euzinho, que não é isso que a gente quer a diversidade, a natureza, né? O modelo da natureza mostra que é a diversidade que funciona e não a homogeneidade. Então, sabe, essas checagens, Eliana, é importante, assim, sabe? O que está por trás, o que está por trás, o que está por trás dessa decisão dessa liderança, essa investigação, que às vezes nem ela mesma sabe. E a gente tem uma taxa de 50% de sucesso e insucesso nos projetos de implementação, e pode estar muito relacionado a tudo isso. A essas coisas que a gente vai descobrindo ao entrar em contato com, Uhum. tá? E aí eu indico para vocês muito assim, se vocês forem começar, começa com uma área só, ou começa com experimentos de 3 meses, Uhum. faz um contrato, eu fazia isso bastante, fazia contrato de 3 meses. Aí depois de 3 meses fazer uma reunião de avaliação, de entendendo, vamos continuar mais 3 meses ou não? Porque isso, conforme as lideranças vão entrando em contato, entendendo as consequências, elas podem mudar de ideia e mudar de caminho. E aí a única coisa que eu falo que tem que manter sempre aberta é o diálogo. Assim, o diálogo real, real e responsável. Assim, liderança, talvez você precise fazer terapia nesse processo, entendeu? E traga para cá o que você está descobrindo lá, os seus incômodos, assim, de uma forma um pouco mais profunda, porque a gente vai mexer no profundo. Aí a gente já teve até lideranças que realmente começaram a fazer terapia, isso foi muito bom processo. Teve lideranças que já faziam e começaram a levar e trazer, e foi maravilhoso. E teve lideranças que falaram assim: eu queria que a empresa inteira fizesse terapia. Vamos colocar uma psicóloga aqui dentro, entendeu? Para fazer essa coisa do cuidado, né? Como é que a gente cuida das pessoas? Exato. E aí a gente foi tentando essa ideia, mas falou, não, mas as pessoas têm linhas diferentes, né? A transferência acontece de Uhum. formas diferentes e não vai funcionar. Então, essa pergunta que você fez de como que a gente cuida das pessoas não tem uma resposta, e eu acho até perigoso ter uma resposta única. Porque vai depender do contexto, vai depender de como a equipe é, vai depender das questões que você está tendo, às vezes é questão de resistência, às vezes é questão de desalinhamento de liderança. Então, é muito alinhado a observa o fenômeno e Uhum. testa hipóteses. Uhum. Observa o fenômeno e testa a hipótese. E daí põe um artefato, vê se você está cuidando, avalia, faz indicador de monitoramento. Funcionou? A gente continua nessa linha. Não funcionou? Vamos testar outra coisa. De novo, a gente volta para adaptabilidade. E por isso que não é uma abordagem super comercial e fácil, porque não O é, que que é ouvir que a gente vai fazer testes, é, experimentos? e que a gente não tem as respostas. É. Entendeu? Mas é Não é muito muito que isso, o né? mercado Essa gosta, né? Só que a observação. gente... É.
E ela vai vir de muitas, tipo, de muitas coisas, de uma conversa, de um grupo focal, de um questionário, né? Então, é, enfim, tudo que a gente, até a falta de engajamento numa reunião é um fato a ser observado, né? Então, sempre tem um momento que você fala com a liderança, tá? Mas você fala com todo mundo que a gente brinca, né? Que é de consentir a consentir também, né? Onde você vai. Será que a gente vai entrar nesse balanço, né? Porque tem resistências por todas as partes. Aí falou uma coisa muito legal. Você começa por uma parte, um pedaço, um projeto onde você pode fazer diferente, uma autarquia ali onde você pode fazer diferente, e mostrar para essas pessoas os benefícios já, para elas começarem a sentir o benefício de. Então, algo que você consegue entregar rápido, onde você consegue ter uma resposta rápida, que pode utilizar com cases, né? Como case. E aí você pode, depois de escutar, mapear esse campo, escutar aí nas tensões, as necessidades, como eu gosto de falar também, né? Criar aí como os artefatos, mas criar frentes mesmo de como resolver o que está aí nebuloso. Então, às vezes tem uma coisa que você precisa de uma frente para cuidar, né? Se de umas tensões é comunicação, puxa, isso daí é um mundo, né? Então, você põe ali um grupinho de trabalho que queira, consiga ali trabalhar, desenvolver esse lugar. Se uma das questões é relações, aí é aquilo. Você vai ter que trabalhar muito. Então, quem é que vai cuidar dessa agenda? Você pega, designe algum grupinho de pessoas ali para fazer, né? Então depende muito do que você vai encontrar. Mas não é muito diferente de qualquer de um outro projeto de consultoria, né? Primeiro você pensa, entende o que está acontecendo, e aí depois você vai desenhar um passo para fazer a mudança. E desenha com as pessoas que estão fazendo parte, né? Não desenha para elas. Chama eles para desenhar junto, tá? Então, como que vai ser essas intervenções? O que que a gente vai fazer, né? Senão, se depois dá errado, eles não tem. Enfim, se eles desenham junto, eles já estão comprometidos a fazer acontecer diferente, né? Então, isso é fundamental. E reza. É isso aí. É quase reza para conseguir estar Obrigada. presente e observar e Hum. construir. Mas acabou nosso tempo, né, Sanket? Acabou. Então, sei que a conversa está boa, mas tem muita conversa mesmo. A gente começou a perder as pessoas. Então, agradeço aí vocês que ficaram. Hoje à noite tem o nosso último encontro, que vai ser sobre o co-housing, né? Com o tradutor do livro. Então, o Edgar fez a tradução, mas ontem ele não poderia estar, e aí ele com o João Pacífico, enfim. Ele vai contar um pouquinho sobre a tradução, mas ele vai contar também sobre a experiência dele, né? Então, mais do que sobre o livro, a gente vai entender por que que ele se entendeu de fazer a tradução e por que que era tão importante nesse contexto de co-housing. Então, vocês também estão convidado a participar, tá bom? Mas fica aí meu agradecimento à Ivy, que foi muito generosa, está aqui com a gente. Ela não podia dizer não também, porque é isso que acontece quando a gente é amiga. E agradeço vocês também pela presença, tá bom? Beijo, Obrigada, viu, pela generosidade. Até mais. tchau. Tchau, tchau.